e se é possível provimento jurisdicional que avalie a constitucionalidade da PEC ainda no curso do processo legislativo. O que é que ele está perguntando aqui? O que ele está perguntando aqui é a possibilidade, ele está perguntando se é possível o controle preventivo de constitucionalidade. Ó, a gente acabou de falar, não foi? Ele está perguntando se é possível o controle preventivo de constitucionalidade. É que você já mata a pau, você já sabe responder essa pergunta aí. Né? Não vou dar mais muito spoiler, não, só vou dar só uma dica assim, eu não consigo me conter, né? Por isso que as próximas eu nem botei mais aqui, elas estão no roteiro, mas eu não botei aqui, porque senão eu não aguento e falo logo para vocês. Mas, ó, eu tenho aqui, né, a proposta de vinculação do salário mínimo, né, para fins de definição do vencimento de servidores dos estados, municípios e Distrito Federal. Aí vamos lembrar uma coisa, ó, eu estou falando de salários, né, de vencimentos, eu estou falando de despesa pública dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E aí a proposta quer fazer o quê? Quer vincular essa despesa ao salário mínimo. Aí vamos lembrar de um detalhezinho? Quem é que define o salário mínimo? É a União, por meio de lei federal. Então, o salário mínimo é definido em lei federal. O que é que eu teria aqui, meus amigos? Eu teria uma lei federal, ou seja, um ato normativo da União, interferindo, ou, influenciando, definindo, na verdade, as despesas dos outros entes da federação. Como é que fica o pacto federativo nisso aí? Como é que fica a autonomia do Estado nisso aí? Já pensou? O governador do Estado, a Assembleia Legislativa, quando fosse fazer o orçamento do Estado para o ano seguinte, para o exercício seguinte, tem que ficar esperando a União definir quanto vai ser o salário mínimo, né? E aí o próprio poder local, o poder regional, o Estado, o poder local, o município, não tem total autonomia para definir essa questão de remuneração de servidores, porque fica tudo a cargo da União, do que definia a União. Né? Tem um probleminha aqui ligado à ideia da autonomia, né? Da interferência de um ente nos demais entes federativos. Então tem um probleminha aqui em relação ao pacto federativo. Além disso, vou só dar uma dica. Essa ideia aqui de... Cadê salário mínimo e cadê indexar aqui? Indexar, ó, indexar o salário mínimo. Vou dar uma dica para vocês. Quando você for tomar banho hoje, antes de você entrar no chuveiro, você abre a Constituição e dá uma lida no artigo 7º. Artigo 7º da Constituição. Vê se você acha alguma coisa lá que lhe ajuda a responder essa questão. Tá certo? Falou de salário, falou de trabalhador, você corre logo para o artigo 7º, que você deve achar alguma coisa lá. Certo? Então, qual é a incumbência de vocês aí? A tarefa de vocês é responder essa questão daquele jeito que a gente treinou ontem, né? Daquele jeito que a gente aprendeu ontem. Vocês vão responder a questão e a gente vai, no momento adequado, tratar dela. A gente vai rever, vai trazer a resposta e responder juntos aqui, na verdade, como a gente fez ontem com aquela primeira questão que a gente trabalhou junto. Né? Vamos lá. Então, a gente viu ali, em linhas gerais, o que é o controle difuso de constitucionalidade e vimos também, em linhas gerais, o que é o controle concentrado de constitucionalidade. Aí agora a gente vai ver de forma um pouquinho mais detalhada, um pouquinho não, né? Bastante mais detalhada, para a gente depois, quando for pegar as peças profissionais, quando a gente for, na nossa próxima aula, já tratar da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade e assim por diante, a gente já ter esse conhecimento aí do direito material bem sedimentado, bem construído. Então vamos lá.
Controle difuso de constitucionalidade. A gente falou ontem, eu dei uma revisadazinha aqui rapidinha, vamos lembrar. Controle difuso, porque ele pode ser feito por qualquer pessoa, ou qualquer pessoa não, né? Que é isso? Por qualquer juízo, qualquer juiz ou tribunal. Qualquer pessoa não, tem que ser juiz investido, né, da jurisdição para poder fazer o controle difuso de constitucionalidade. Controle concentrado só duas pessoas fazem, né? O STF e a patroa lá em casa. Aí ali o controle concentrado rola e eu não posso fazer nada, né? A decisão é irrecorrível, não tem pra onde correr. Mas enfim. Então, controle difuso é feito por qualquer juiz ou tribunal com jurisdição no país. Beleza. E aí a gente viu que a gente chama também o controle difuso de controle incidental e concreto. Lembram disso? Ele é controle concreto, porque ele se faz no curso, no contexto de uma ação judicial, né, que analisa ali uma relação jurídica concreta. Não é um controle feito em abstrato. E aí, como é que se faz aqui a arguição da inconstitucionalidade? Ela é um incidente processual, quer dizer, a arguição é feita incidentalmente no processo e vai ser uma questão prejudicial de mérito da pretensão deduzida. Né? Lembrem-se, é uma questão prejudicial. Prejudicial aqui você sabe, né? Só estou lembrando, é uma questão pré-judicial, quer dizer, antes do juiz julgar o pedido principal, ele tem que fazer essa análise prévia da inconstitucionalidade que foi arguída. Né? Então, arguiu-se ali incidentalmente a constitucionalidade de uma norma, o juiz tem que analisar primeiro a questão da constitucionalidade para depois, aí sim, ele poder enfrentar o mérito, ele poder decidir acerca do mérito, decidir lá acerca dos pedidos principais que foram feitos. Então, é aquilo que eu disse a vocês, né? No caso aqui, no contexto aqui do controle difuso, o que a gente tem é um processo, uma demanda judicial, com partes, né? Com tudo, que tem um objeto. Então, qual é o objeto do processo? O objeto do processo vão ser os pedidos que vão ser feitos lá, né? O processo vai ter como finalidade obter lá uma condenação do réu, o pedido lá de uma indenização, que mais, sei lá, uma obrigação de fazer, não fazer, não é isso? Determinada obrigação, assim por diante. E aí a questão constitucional, ela fica aqui, ó, como aí vem aqui, ó, o incidente de inconstitucionalidade. Ele é um incidente no meio do processo. Ele está ali entre o pedido, né, e o seu deferimento. Tem uma questão prévia ali que tem que ser enfrentada pelo juiz, tem uma questão ali que tem que ser analisada pelo juiz. Eu vou dar um exemplo aqui, vou contar para vocês uma história que é real, tá? É verdadeira. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é um caso bastante delicado, que causou muita tristeza para muitas pessoas, né? E é um caso meu, né? Eu atuo nesse caso como advogado. Há vários anos, alguns anos atrás, numa cidade do interior aqui do estado da Bahia, uma cidade grande no estado do interior, não é uma cidade pequena, uma das maiores cidades aqui do estado da Bahia, um jovem casal teve uma filha. Eles tiveram uma filhinha. Jovem casal, eles deviam ter 20 e poucos anos na época, né? Eram casados, tinham
uns 2, 3 anos de casado, se prepararam, fizeram aquele planejamento todo, e aí engravidaram, tiveram uma bebezinha, né? A bebezinha nasceu, e aí eles, quando ela tinha lá seus 4 para 5 meses de vida, eles a levaram para casa da avó. Levaram lá na casa da avó, né? Porque é uma daquelas ruas em que todo mundo conhece todo mundo é amigo há mais de 40 anos, já está lá a segunda geração morando naquelas casas, né? E aí tinha um vizinho da família, que era um amigo de longa data da família, não conhecia ainda a bebê, um senhor já com certa idade. E aí eles queriam levar a bebezinha para que o senhor a conhecesse. E aí foram na casa da avó, né, na casa da mãe lá, do rapaz, do pai. E aí deixaram a bebezinha lá, e o que é que a avó fez? A avó pegou a bebezinha e foi com a outra filha, com a irmã do pai, né, no caso a tia da menina, lá na casa do vizinho para visitar. E aí a senhora, já com uma certa idade, deu o bebê, quer dizer, a tia do bebê foi carregando o bebezinho no colo, e eles foram lá na casa do vizinho, andando pelo passeio, pela calçada. Quando chega na frente da casa, assim, para tocar a campainha, que eles pisam, o passeio cedeu, o passeio abriu assim abruptamente. Eles pisaram, tocando ali, esperando alguém chegar para abrir a porta, o passeio cedeu e abriu-se ali uma cratera de 4 metros de diâmetro e 3 metros de profundidade. Você imagina o tamanho desse buraco, né? As 3 caíram no buraco. A senhora, a tia da menina, né, que era jovem, tinha também seus 20 e poucos anos, e a bebê. Caíram os 3 no buraco. A senhora fraturou a bacia, se machucou muito, a moça também se machucou bastante, mas a bebê teve traumatismo craniano e morreu, infelizmente faleceu. Esse caso na época repercutiu, televisão, enfim, jornal, imprensa, houve uma repercussão desse caso. E aí, bom, abriu o passeio, no meio da rua o passeio abriu e pessoas caíram ali, se feriram, houve até óbito. Quem é que a mídia quer ouvir? A mídia foi atrás da prefeitura, né? Foi ouvir a prefeitura. E aí o secretário municipal, detalhe, viu gente, quando abriu o buraco, você chegava ali, você via o buraco, dava para ver a tubulação de esgoto da empresa de saneamento. Aqui na Bahia se chama Embasa, né? Empresa Baiana de Águas e Saneamento. É uma empresa do Estado, né? Pertence ao Estado. E aí foram ouvir tanto a prefeitura quanto a Embasa, né? O representante lá da empresa de saneamento. O que é que o secretário municipal respondeu? Disse o seguinte: veja bem, é uma fatalidade, uma pena que isso tenha acontecido, mas, de acordo com a lei municipal número tal, dos anos 60, a responsabilidade pela manutenção do passeio é do dono do imóvel fronteiro. Ou seja, existe uma lei municipal, uma lei desse município, que diz o seguinte, que todo imóvel, todo dono de imóvel, ocupante do imóvel, é responsável pela manutenção do passeio na frente do seu imóvel, né? que faz fronteira com o seu imóvel. O que significa que qualquer dano, qualquer prejuízo, qualquer eventualidade que aconteça nesse passeio, por falta de manutenção, é de responsabilidade do dono do imóvel. O que é que a prefeitura estava querendo fazer? Empurrar a responsabilidade para o dono do imóvel, que era aquele amigo de longa data da família, e que ficou tão arrasado com o caso quanto a própria família, né? E aí foram ouvir a Embasa. O que é que a Embasa disse? Uma fatalidade isso que aconteceu, mas nos termos da lei municipal número tal, a responsabilidade... Mesma coisa, mesma conversa do secretário lá municipal, foi a conversa do preposto lá do representante da Embasa. Então, em linhas gerais, querendo jogar a responsabilidade para o dono do imóvel.
Tem muito detalhe aí nessa história, não vamos entrar tanto nesses detalhes, mas assim, o dono do imóvel, o corpo de bombeiros foi lá para fazer uma vistoria, né? Houve uma série de... Foi instaurado um inquérito policial para apurar eventual responsabilidade criminal, enfim, foi uma situação muito dolorosa para aquelas pessoas que estavam envolvidas ali. E aí a gente foi procurado depois para adotar a ação judicial reparatória aí que fosse cabível, né? Entrar com uma ação indenizatória, uma ação para pleitear a indenização por esses danos. Bom, você sabe que a Constituição Federal estabelece que a responsabilidade pela prestação do serviço de saneamento básico e de águas é o município, né? O município é que tem competência constitucional para fazer isso. No caso do estado da Bahia, não sei como é que funciona nos outros estados aí do pessoal que nos acompanha online, mas no estado da Bahia, o governo estadual, né, o estado, o ente estado, criou essa empresa e começou a fazer convênios com os municípios para que o serviço fosse prestado pela empresa, né, ao invés do município. Mas veja, tudo bem, embora haja o convênio, a competência é do município. Então, o município tem responsabilidade também, ainda que seja na falha na fiscalização, né, da prestação desse serviço. Então, a gente entrou com uma ação contra o município e contra a Embasa. Então, a gente pede lá uma indenização por danos morais, né, pelo falecimento da criança, bem como pelos danos físicos sofridos aí pelas pessoas que sofreram esse acidente, né? Os pais pleiteiam a indenização pela morte da filha, e a tia, a moça lá, e a mãe, a avó da criança, no caso, pleiteiam a indenização pelo fato, pela morte da neta, da sobrinha, nas circunstâncias em que ela aconteceu, e pelos danos físicos que sofreram, né? Lembrem-se que danos ao corpo é um atributo da personalidade. Então, danos ao corpo ensejam a indenização por dano moral, né? Qualquer, enfim, dano físico é indenizável por meio de dano moral, por meio da reparação por dano moral. Então, entramos com a ação pedindo essa indenização. Acompanha aqui comigo o raciocínio, ó. Tiagão, como é que eu crio aquela página em branco aqui, meu velho? É aqui, né? Ah, descobri. Estou ficando esperto como as zorras. Tá pensando o quê? Aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha petição inicial. Só um detalhezinho, essa ação foi ajuizada em 2011, então ainda na vigência do Código de Processo Civil de 73, né? A gente não tinha essa sistemática de marcar primeiro a audiência de conciliação ou de mediação, como tem agora à luz do CPC de 2015. Mas a gente aqui não vai importar para a gente, não. A gente fez ali a petição inicial e a gente sabe que em determinado momento a parte ré vai apresentar contestação, não é isso? A parte ré vai apresentar contestação. E aí, depois da instrução, de um andamento regular, a gente vai ter uma sentença, a gente vai ter uma decisão. Pronto. O que é que eu peço lá na petição inicial? Eu digo que, em razão da quebra, né, da queda do passeio público, da calçada, eu peço uma indenização. Bom, quando eu estava construindo a petição inicial, eu, claro, já tinha visto as entrevistas da prefeitura e já tinha visto a entrevista lá do representante da Embasa. Eu já sabia qual era o argumento deles. O que é que vem na contestação, meus amigos? Você tem ideia do que é que vai aparecer na contestação? O que é que eles vão arguir aqui na contestação? Eles vão dizer o quê? Ilegitimidade passiva. Eles vão dizer assim, olha, eu não tenho nada com isso não. Eles vão dizer, ó, de acordo com a lei municipal
Vamos fazer que nem a OAB faz, né? A Lei Municipal Y de 1968, tenho certeza agora, mas eu sei que é dos anos 60. Então, a Lei Municipal Y de 1968, a responsabilidade é do dono do imóvel, não é do poder público. Tem uma série de detalhes aqui que não vem ao caso, mas assim ficou muito claro. O dono da casa, o senhor, ele contratou uma equipe depois para tapar o buraco, taparam o buraco, aí depois de 2 semanas abriu de novo o buraco. Felizmente ninguém se machucou dessa vez. Ele contratou um engenheiro para fazer um laudo ali, né, para fazer um parecer do que ele achava que tinha acontecido, e o engenheiro fez um parecer super fundamentado, deixando muito claro que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quando a empresa de saneamento fez a rede de esgoto, né, o Estado da Bahia passou aí por um projeto gigantesco de ampliação da rede de esgoto, ali nos anos 90, os anos 2000, e a Embasa basicamente criou a rede de esgoto, né, no estado quase todo. E aí o proprietário recebia uma notificação, depois que a Embasa criava a rede na rua, notificava o proprietário para ele pagar uma taxa adicional, para que a própria empresa que prestava serviço para a Embasa fizesse a ligação da casa na rede. E foi o que aconteceu, fizeram essa ligação, mas a empresa não fez a ligação direito, não calafetou, não vedou. Então, durante 7, 8 anos, o esgoto da casa, ao invés de ir parar na rede, parava no terreno, embaixo do passeio. Isso aí criou, né, o terreno foi sendo compactado, então ficou o passeio aqui em cima, um vácuo sem nada aqui e a terra cá embaixo. Então, era só aquele fiozinho do passeio de cimento que segurava o peso. Quando ficaram 2 pessoas, 2 adultos ali com uma criança, a estrutura não aguentou e cedeu. Foi isso que aconteceu. Ou seja, a perícia, não chegou a ser uma perícia, não foi uma prova processual, mas o laudo lá feito pelo engenheiro deixou muito claro que o que causou aquele acidente foi a obra mal feita pela Embasa. Né? Então, ok. Quando eu fiz a petição inicial, eu já sabia que esse argumento viria na contestação. Então, veja só, perceba que, para eu ter aqui a indenização, eu preciso vencer esse argumento aqui, não é verdade? Uma das formas de vencer esse argumento é eu conseguir que se reconheça a inconstitucionalidade dessa lei municipal. Porque o que eu estou dizendo é o seguinte: olha, o passeio caiu, a culpa é da empresa, a culpa é do município, eu quero uma indenização por essa falha. O município e a empresa vão dizer assim: a culpa não é minha, a responsabilidade é do dono do imóvel, como atribuída pela lei municipal. Se o juiz diz, tudo bem, mas essa lei municipal é inconstitucional e, portanto, eu não posso aceitá-la, não posso acatá-la, a defesa fica sem fundamento, e aí eu consigo mais facilmente que o juiz considere o meu pedido. Né? É claro que aqui eu estou falando de uma lei de 1968, então tecnicamente não seria inconstitucionalidade, seria uma hipótese de não recepção. Né? Mas só para vocês entenderem a ideia, vamos supor que seja uma lei de 1998, pronto, é uma lei posterior à Constituição, que seja. Né? Beleza, então o que é que eu faço aqui? Na minha petição inicial, eu vou colocar aqui uma arguição de inconstitucionalidade da lei municipal. Eu peço que o juiz declare essa lei inconstitucional.
Foi uma ginástica, viu, gente, para eu achar uma inconstitucionalidade aí, mas a gente conseguiu achar, graças a Deus. A gente não tem decisão ainda, não sabe ainda qual é que o juiz vai considerar, mas qual foi o argumento? Você tem uma lei municipal que determina que o dono de um imóvel seja responsável pela manutenção de um bem público. O passeio é bem público. O Código Civil, quando fala de bem público de uso comum, né, o passeio estaria ali incluído. O Código de Trânsito brasileiro, quando fala de via pública, diz que a via pública é formada pela faixa de rolagem, pelo passeio, pela calçada. Então é bem público. Então é lei municipal criando para o proprietário de um imóvel a obrigação de dar manutenção em um bem público. E aí como é que eu li isso daí? Eu li lei municipal estabelecendo uma obrigação propter rem. O que é obrigação propter rem? Vamos lembrar lá direito das obrigações de direito civil? Obrigação propter rem é uma obrigação que decorre do direito de propriedade, decorre de um direito real. Não é assim? Então, pelo fato de ser proprietário de um bem, você tem determinada obrigação, por exemplo, o ônus, né, de pagar os tributos relativos àquela coisa, de prover a manutenção daquela coisa. Então, olha, gente, isso é direito das obrigações, não é direito das obrigações? Direito das obrigações e direitos reais, não é direito civil. Opa! O que é que diz lá o artigo 22, inciso 1 da Constituição? Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, dentre várias outras matérias. Ou seja, o município, quando criou uma obrigação propter rem, legislou sobre direito civil, violando a competência privativa da União. E não acho que é só essa cidade do interior não, tá? Praticamente todos os municípios do Brasil têm uma lei igualzinha. Salvador, por exemplo, a mesma coisa. Tem lei municipal de Salvador que diz que a responsabilidade pela manutenção do passeio é do proprietário do imóvel. Quase todos os municípios têm uma lei nesse sentido, né? Então, arguímos a inconstitucionalidade. O que é que vai acontecer aqui? Se o juiz acatar e concordar, entender que realmente o município avançou na competência privativa da União, ele vai dizer que essa lei municipal é inconstitucional e, portanto, que a responsabilidade não é do dono do imóvel, a responsabilidade é do município, que é o responsável pela prestação do serviço público, e da empresa que prestou de forma defeituosa esse serviço. Perceba, gente, eu contei essa história aqui, para quê? Para você perceber uma coisa. Eu não tenho um caso concreto aqui, né? Eu sou advogado aqui eu estou representando aqui o interesse público? Não, eu estou representando o interesse do meu cliente, né? Eu estou defendendo aqui o interesse e o direito do meu cliente. Eu não estou aqui nesse caso, claro, a minha finalidade não é preservar o interesse público, não é fazer controle de constitucionalidade. Eu entrei com a ação porque eu quero que seja declarada a inconstitucionalidade da lei municipal? Não, meu objetivo, a minha finalidade aqui não é a declaração de inconstitucionalidade. Qual é a minha finalidade? Minha finalidade é obter a indenização. A minha finalidade é garantir que os responsáveis sejam identificados e sejam efetivamente responsabilizados, né? E que essa família que sofreu essa tragédia seja reparada. Claro que dinheiro nenhum no mundo é capaz de aplacar a dor dessa família ou apagar isso que aconteceu, mas é uma forma de, pelo menos, apaziguar um pouco o coração de que alguma coisa aconteceu, de que aquela tragédia não ficou por isso mesmo, né? Então, o objetivo é esse, o objetivo é obter a indenização. A gente entrou com a ação porque a gente quer a indenização, a gente quer a responsabilização de quem seja, a quem se possa imputar esse fato. A arguição de inconstitucionalidade aqui é só um incidente processual. Eu preciso que o juiz reconheça a inconstitucionalidade dessa lei para que eu consiga mais facilmente chegar ao objetivo da ação, que é a obtenção da indenização. Percebe? Então, observe que aqui o controle é difuso.
ele é feito por meio de um incidente, de uma questão prejudicial do mérito, no curso de um processo que trata de outra coisa, que busca outra coisa. É uma questão incidental que é prejudicial do mérito. O juiz só vai poder decidir sobre a indenização depois dele decidir sobre a constitucionalidade daquela lei. Porque se o juiz disser a lei é constitucional, ela não viola a Constituição, o que vai acontecer aqui? Ferrou, né? Eu não vou poder pedir a indenização para quem eu estou pedindo, eu vou ter que pedir para o dono da casa. E evidentemente que a família não vai querer porque é um amigo e a gente entende, pelo menos do ponto de vista moral, que ele não tem responsabilidade nenhuma pelo que aconteceu. Ninguém sabia que aquilo estava acontecendo, né? Agora, se o juiz reconhecer a inconstitucionalidade dessa lei, fica tudo muito mais fácil, porque aí não há dúvida de que o responsável foi a empresa e o poder público que se omitiu do dever de fiscalizar a prestação do serviço público. Percebe? Então, esse é o controle difuso, meus amigos. E exatamente por conta disso é que ele vai ter algumas características. Cadê? Aqui. Então, ó, a arguição é incidental, como a gente viu. Ele é feito no contexto de um processo, então é um controle concreto, né? O juiz analisa um caso concreto e decide aquele caso concreto. E aí, vejam só, deixa eu ver aqui.